Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Solar Babies. Fique atento a spoilers. O filme se passa em um futuro pós-apocalíptico. O diretor de um orfanato explica que as crianças são trazidas para lá em tenra idade para serem doutrinadas no sistema. Ele se lembra de como o planeta costumava ser, verde com oceanos poderosos e rios caudalosos. O povo Shukani fala da lenda de um visitante dos céus chamado Budai que virá para libertar as águas mais uma vez. Um garoto surdo chamado Daniel patina até uma cabana e liga a energia. As luzes inundam uma arena abaixo e duas equipes chegam, os Solar Babies e os Scorpions. Um cara chamado Darstar da Arstar também observa de cima, segurando uma coruja. As equipes se enfrentam e começam a jogar. O inspetor Grok está observando enquanto os Solar Babies levam a melhor. Logo a polícia eletrônica chega e Daniel dá um alerta. Todos se dispersam porque há um aviso de violação do perímetro do orfanato e todos são avisados de que serão contidos. Os Scorpions são posteriormente abordados por Grok. Ele os adverte por terem sido derrotados pelo outro time depois de receberem treinamento extra. Daniel está escondido em uma caverna quando sofre um acidente e quebra seus fones de ouvido. Sem eles, ele não pode ouvir. Ele caminha e descobre uma esfera brilhante entre as rochas. Ele o pega e, ao olhar em volta, percebe que está começando a ouvir. Ele agradece à esfera que lhe diz telepaticamente que seu nome é Budai. Quando os Solar Babies retornam ao orfanato, eles percebem que perderam seu mascote, Daniel. Daniel, entretanto, voltou e esconde Budai em um baú em seu quarto. Daniel surge e os outros ficam felizes em vê-lo. Grok se encontra com o diretor e exige saber por que ele permite que eles ultrapassem as paredes. Grok diz que quer que todos sejam punidos, mas quando o diretor questiona quem ele viu, Grok apenas menciona os Solar Babies. O diretor garante a ele que eles serão punidos. O líder dos Solar Babies, Jason, mais tarde diz ao Varden que eram os Scorpions que queriam jogar na arena externa. O diretor explica que não há regras lá fora e, portanto, ele não pode protegê-los lá fora. Eles precisam ficar com ele para alcançar uma grade de vida decente. Ele lhes dá uma punição de escavação. Darstar está desenhando na areia e as pessoas se reúnem para ver o que ele está fazendo. Ravens pousam em seus braços, mas então Gaviel, o líder do Scorpion, chega e os assusta. Gaviel então vai ao encontro de Terra, mas um guarda o chama. Os Solar Babies voltam ao quarto do clube reclamando. Terra lê uma passagem de um livro que descreve como era o tempo. De repente, todos ouvem um barulho como um trovão. Um raio cai na sala e começa a chover. Todos eles brincam e chapinham na chuva encorajando Daniel a se juntar a eles. Ele para tão repentinamente quanto começou e todos ficam felizes por estarem limpos. Eles percebem que Daniel pode ouvir. Ele explica que é tudo por causa de Budai e tira a esfera. Ele pergunta a Jason se eles podem ficar com ele. Eles têm que sair para patinar, mas Jason faz com que todos prometam manter isso em segredo. Ao saírem, eles não percebem que Darstar está olhando para cima. Na arena, Gaviel empurra Daniel e então se força sobre Terra. Ela o empurra e Jason o persegue. Eles lutam e Gaviel acaba com o nariz sangrando. De volta à sala do clube, Jason pega a esfera e fala com Budai. Jason pergunta quem ele é e de onde ele é. Ele continua dizendo que não conhece essa informação sobre si mesmo e também não sabe para onde está indo. Budai dá a ele um vislumbre de seu futuro. O resto da equipe entra de repente e Metron verifica se a esfera é radioativa. Está tudo bem, mas eles especulam quem poderia ser Budai. Puxão pega a esfera com seu bastão e eles brincam usando-a como uma bola. Rabbit começa a dançar com a esfera e depois a joga para Jason, que a acerta com seu bastão. Ele se estilhaça em 1 milhão de pedaços, mas depois se reconstitui no bastão de Daniel. Daniel então marca um ponto e todos comemoram. Mais tarde, quando Jason diz que todos deveriam voltar, uma luz emana da esfera e junta a equipe por suas mãos. Todos eles riem. Darstar está novamente observando de cima. Mais tarde naquela noite, Darstar rouba a esfera do porta-malas e sai do orfanato. Um alarme dispara durante uma palestra indicando que alguém está livre. Terra tem inveja dessa liberdade. Os guardas percebem que é Darstar que está faltando enquanto Daniel observa. Naquela noite, Terra entra no dormitório dos meninos para contar a Jason que Daniel se foi. Eles combinam de se encontrar na sala do clube e discutem sobre como procurá-lo.
Metron está preocupado que eles possam ser alterados cirurgicamente se forem pegos. Tug diz que eles podem não voltar. No entanto, todos eles votam para sair. Enquanto patinam pela manhã, um sensor é ativado, mas Rabbit o destrói. Grok fala com o diretor sobre o passado de Darstar, mas o diretor explica que nenhuma criança no orfanato conhece sua origem. Darstar foi levado aos 2 meses de idade do povo Shukani. Grok quer saber como ele vai explicar o desaparecimento dos órfãos aos seus superiores. O diretor esperava que Grok os trouxesse de volta e não dissesse nada, mas Grok argumenta que isso é contra a lei. Ele sai acompanhado de Gaviel, mas o diretor os avisa para não machucar as crianças. Os Solar Babies patinam, emocionados por serem livres. Ao longe, Daniel está sozinho e bebe o resto de sua água. Ele pode ouvir Bodai chamando por ele. Os Solar Babies são perseguidos pela E-Police, mas escapam serpenteando pelas rochas. De repente, eles encontram uma ponte quebrada, mas são capazes de se lançar. Jason é o último e consegue chegar no momento em que alguns E-Police chegam em motocicletas. A coruja retorna para Darstar, que o direciona adiante. Ele chega na aldeia Shukani. O líder o recebe como um dos seus. Naquela noite, ele o leva a um museu de cera, onde apresenta Darstar a um velho. Ele mostra a esfera e o velho diz que trouxe Darstar, e não o contrário. Ele prossegue dizendo que, uma vez que o protetorado saiba que o possui, nada o impedirá de obtê-lo. Naquela noite, Darstar é acordado pela coruja pouco antes da E-Police chegar para invadir a vila. O líder é capturado e Gaviel abate a coruja. Daniel mais tarde chega seguido de perto pelos Solar Babies. Eles decidem enterrar a coruja. A E-Police retorna à sua base. O líder da tribo está lá dentro sendo torturado. Ele admite ter visto a esfera de Londulas e diz a Grok que Darstar a tem. Grok emprega um caçador de recompensas chamado Malice para ajudar a encontrar os órfãos desaparecidos. Grok pergunta a Gaviel por que ele nunca lhe contou sobre a esfera. Gaviel jura que não sabia de nada, mas Grok o tortura para ter certeza. Os Solar Babies estão comendo quando Rabbit percebe alguns desenhos na caverna ao seu redor. Ele diz que eles são eco-guerreiros lutando contra o protetorado. Um dos homens nas pinturas está usando o mesmo símbolo que Terra tatuou em sua mão. O cientista-chefe, Chandray, explica a Grok que a máquina que ela criou, o Magnetron, cria uma força quase igual ao polo magnético da Terra. Ele pergunta se poderia destruir a esfera de Londulus. Ela está confiante de que poderia. Os Solar Babies chegam a um lugar chamado Tireton. Eles entram disfarçados. Eles veem cartazes de procurado com suas fotos. Afirma privilégios extras de água para a captura desses fugitivos do protetorado. O cúmplice de Malice garante que os viu. De repente, eles veem Daniel, mas decidem segui-lo para pegá-los. Daniel localizou a esfera e leva os outros até ela. Enquanto Metron tenta descobrir a combinação, Darstar chega e dá a eles o código. Eles sobem e Daniel pega a esfera. Eles discutem se devem voltar para o orfanato ou traçar seu próprio destino. Daniel diz que Bodai pode ajudá-los. Eles discutem e Terra sai. Ela encontra Darstar e pergunta por que ele pegou a esfera. Ele disse que achava que faria mágica para ele como fez para eles, mas é algo mais. Ele pergunta o que eles farão agora, mas ela diz a ele que eles não podem decidir. Ele diz que foi decidido por eles quando a E-Police chegar. Os outros escapam enquanto a busca da E-Police. Gaviel atira e uma chaminé desaba sobre o prédio. Daniel derruba Bodai, mas Darstar o pega e é capturado por Grok. Os outros escapam dentro de alguns pneus, mas Terra fica presa. Ela chama por Darstar, mas alguém a chama para ir embora. Todo o lugar explode e Jason grita o nome dela. A esfera foi colocada no Gravitron para análise. Jason é capturado por Malice e eles os levam e o resto dos Solar Babies de volta para a base. No caminho, alguém passa de skate por eles e os borrifa com água. Eles indicam seguir, mas então é revelado que é Terra quem está com um grupo de pessoas vestidas de forma semelhante. Os Solar Babies são libertados e os caçadores de recompensas são mandados embora. Terra os leva para seu povo que tem água em abundância. Eles são apresentados a seu pai, Green Trey. Ela apresenta seus amigos e ele os recebe neste lugar como sua casa. É segredo para o protetorado e ele explica que os guerreiros ecológicos agora são apenas um boato. Mais tarde, Daniel está sentado em uma pedra. Ele não consegue mais ouvir Bodai, mas Jason garante que eles não vão desistir.
Ele diz a Daniel que Bodai mostrou a ele que eles estavam indo para um lugar que ainda não alcançaram, então não pode ter acabado. Mais tarde, Jason diz à Terra que o resto deles tem que seguir em frente. Ela diz que todos estão seguros aqui e devem ficar. Ela diz a ele que seu pai disse a ela que seus homens levaram a esfera para o protetorado Aquabunkir, onde eles controlam a água. Eles vão destruir a esfera, mas Jason diz que ela não será destruída. Todos eles partem juntos e Terra fornece planos para o Aquabunkir. Eles patinam e ao chegarem, Daniel começa a ouvir Bodai novamente. Chandrai afirma que a esfera agora foi enfraquecida para que possa ser estripada. Ela os apresenta a um robô chamado Terminac que pode fazer a destruição final. Metron sobe no complexo e abre os portões para deixar os outros entrarem enquanto Terminac prossegue para perfurar a esfera. Eles encontram Darstar no caminho e o libertam de uma gaiola. A broca de Terminac é quebrada e os Solar Babies entram no laboratório. Eles danificam Terminac e Daniel consegue recuperar a esfera. Chandrai tenta tirá-lo dele, mas ela está queimada. Grok pega Daniel, mas é atacado por engano por Terminac. Gaviel atira para libertá-lo, mas Grok é morto. Todos evacuam quando a água cai na sala de controle. De longe, os Solar Babies observam a represa desmoronar e a água cair no vale abaixo. Uma nuvem de tempestade se aproxima acima. Jason anuncia que a água é gratuita novamente. Daniel agarra a esfera e anuncia que Bodai está melhor. De repente, a esfera se dissipa e eles veem Bodai ao seu redor. Ele sobe ao espaço e Daniel dá adeus. Todos eles dão as mãos, conectados com o poder da esfera. Jason diz que não os deixou e Terra promete que sempre estará com eles.